O Batman teve vários artistas muito competentes que trabalharam com ele, roteiristas muito bons, mas entre todos esses, o que eu mais gostei trabalhando com o personagem foi Denis O'Neil. E é sobre uma obra dele que eu vou falar nesse vídeo, que é Batman Xamã, após a vinheta. E aí pessoal, tranquilos, tranquilas, Aguiar na área com mais um vídeo. E é isso aí pessoal, como eu havia falado no vídeo chamado, vamos aqui fazer uma resenha desse excelente material Batman Xamã, galera, de Denis O'Neil e Edward Hannigan. Como eu tinha falado pessoal, Denis O'Neil, na minha opinião, é um dos melhores roteiristas que trabalharam com o Batman. Eu sei que teve muita gente boa aí, de alta qualidade, que escreveu o Batman, né? Nós temos aí o próprio, né, logicamente o Bill Finger, né, co-criador do personagem. Temos aí o Frank Miller, o Alan Moore, né, o Grant Morrison, entre outros. Mas, cara, o Chuck Dixon também. Mas, galera, o Denis O'Neil, pra mim, é um dos caras que mais soube, na minha opinião, trabalhar com o personagem e melhor interpretá-lo em várias histórias que ele, o Denis O'Neil, escreveu para o Homem-Morcego, tá? E o Batman Xamã, galera, é, na minha opinião, uma das melhores histórias do personagem. O importante também, pessoal, é você ler o Batman Xamã após ter lido o Batman 1 de Frank Miller, tá? O Batman Xamã também serve como uma espécie de complemento ao Batman 1 de Frank Miller, uma vez que a história se passa ali nos primórdios do Bruce Wayne, né, se aventurando como Homem-Morcego, né? Estava no começo ali de sua fase como o Cavaleiro das Trevas de Gotham City, tá, galera? Essa história é muito boa, galera. Ela envolve todo aquele clima detetivesco, sombrio, misterioso de uma boa história do Batman, tá? O Denis O'Neil, ele foi acho que foi ele, né, o autor que, poderia dizer que primeiro, né, trouxe de volta, né, esse clima sombrio, misterioso, enigmático nas histórias do Batman, uma vez que a DC tinha passado por aquela fase da Era de Prata, né, com aquela questão de toda a censura, aquele código, né, dos quadrinhos lá, né, o código que proibia muita coisa. Então a história do Batman estava recheada de coisa espacial, né, história sem muita seriedade. E o Denis O'Neil, acho que foi ele que, né, trouxe novamente, após a derrubada daquele selo, né, enfim, aquele selo ridículo lá do Comics Code, uma coisa assim, aquela merda lá, né, cara, daquele psicólogo maluco lá que, enfim, incriminou os quadrinhos com um monte de coisa, delinquência juvenil e toda aquela baboseira, né? Então o Denis O'Neil também foi um cara muito importante nesse sentido, cara. Então, essa história do Batman Xamã, ela, eu acho uma exemplar história do Batman, tá, galera? Porque ela tem muito desse viés detetivesco, investigativo, uma história que é o tempo todo enigmática e tem uma ação muito bem dosada em toda a narrativa, tá, galera? A história aqui, pessoal, já começa com Bruce Wayne, ele indo até o Alasca, tá? Olha aqui, Batman Xamã. Batman Xamã, pessoal, ele faz parte, tá, de um selo chamado Legends of Dark Knight, né, que é o Lendas do Cavaleiro das Trevas. Foi a primeira história desse selo. E digo, pessoal, esse selo do Legends of Dark Knight só tem história primorosa, tá? Como, por exemplo, também Batman Veneno, escrita também pelo Denis O'Neil, tá? Então, voltando a Batman Xamã, pessoal, nós estamos aqui vendo Bruce Wayne, tá, auxiliado por esse senhor aqui, que é o tal de Sr. Doggett, que é uma espécie de alpinista, uma espécie de rastreador, caçador de recompensas, renomadíssimo no Alasca, né? E o Bruce Wayne, cara, como é muito bem, vamos dizer assim, ele tem muita grana, é um cara muito bem afortunado em questões financeiras, ele teve como contratar esse cara para auxiliá-lo na caçada de um criminoso perigosíssimo chamado Thomas Woodley, que fica por ali naquela região do Alasca ali, né, naquelas fronteiras lá, tá? Então já começa a história, cara, com esse clima tenso, nessa região altamente perigosa do Alasca, um frio de torar, né, de congelar o corpo. É aquele ambiente tão frio que você faz xixi e já sai congelado, né? Então, galera, veja só como também aqui
o Dennis O'Neil trabalha também esse lado obstinado do Bruce Wayne, né? Ele consegue já mostrar para o leitor essa faceta altamente obsessiva que o Bruce Wayne tem quando ele coloca algo na cabeça, cara. Ele quer seguir de toda forma o objetivo dele e quer atingir a sua meta, ao ponto do próprio Sr. Doggett aqui dizer para o Bruce Wayne que o clima não está favorável, que a situação está complicada, principalmente, né, no sentido de caçar um criminoso altamente periculoso como Thomas Woodley. Tanto é, galera, que o Bruce Wayne ignora isso. Ele diz que não, que ele vai se manter até o fim nessa caçada aí, independente das condições ambientais, tá? Então tá se aproximando uma nevasca, uma tempestade lá no ambiente, e o Bruce Wayne ainda assim não larga a mão. Cara, chega um momento que o Doggett, que já tinha, né, alertado o Bruce Wayne do perigo, leva um tiro na cachola, cara. Ele é alvejado na lata aí, bem na testa, pelo próprio Thomas Woodley, que estava ali observando os dois, né, em seu encalço. Thomas Woodley não só mata o Doggett com um tiro certeiro na cabeça, como também já ameaça o Bruce Wayne que ele vai ser a sua próxima vítima, né? Então já começa a história, galera, mostrando o quanto o Bruce Wayne não tem limites, cara, como ele quer atingir alguns dos seus objetivos, né? Você vê como o Bruce Wayne, é por isso que o Batman, né, interessante. Aí você vê quando o cara interpreta bem o personagem, né? O Dennis O'Neil, ele coloca isso, né? Então o Bruce Wayne, ele tem essa obsessão, cara. Ele é o meu maníaco compulsivo, Bruce Wayne, nesse caso, né? Tanto é que mesmo assim o Bruce Wayne continua na caçada, cara, ao Thomas Woodley, né? Que é esse caminho aqui, ó, que atirou e ficou dando risada aí, vendo o Doggett morrer, né, cara? E aí temos aqui uma situação interessante, que o Bruce Wayne, que é nenhum bobo, afinal de contas o Bruce Wayne estava aí, né, já em seu treinamento, né, para se tornar o futuro Batman. O Bruce Wayne, ele faz aquela velha armadilha, né, faz aquela distração, ele coloca o seu casaco aqui de frio, simulando que ele tá ali, né, e quando quando o Woodley vai, né, arrematar, achando que é o Bruce Wayne estava escondido embaixo ali, no precipício, cara, e finca, né, um dos cabos aí na perna do próprio Thomas Woodley, cara. E aí nós temos uma briga nervosa, os dois se atracam aqui no meio da neve, no meio do Alasca, em meio a precipícios, né? E aqui o Bruce Wayne dá uma rasteira no Thomas Woodley, cara, depois vai pra cima deles, os dois se engalfinham, uma luta muito, mas muito tensa, né? Em dado momento, o Thomas Woodley acerta uma pancada no Bruce Wayne, fica em vantagem, né? Ele quase, né, vai arrematar o Bruce Wayne aqui, mas o Bruce Wayne consegue dar um golpe de judô, né, um tomonague. E aí, cara, o Bruce Wayne vê o Thomas Woodley despencando do precipício, né, cara? Ele caindo lá do precipício gelado e, né, se dando mal aí, né? Então tá aqui o Bruce Wayne observando, né, cara, a sua presa despencando do precipício após o seu golpe de judô aí, tá? Então já começa a história nesse clima de tensão, de adrenalina alta, né, cara? Negócio bem interessante. E no decorrer das páginas, cara, você vê como o Dennis O'Neil, ele sabe como realmente construir uma boa história do Homem-Morcego. Ele consegue colocar ação, tensão, suspense e bastante mistério, deixando a história sempre naquele clima que, na minha opinião, é o melhor clima para o Batman. Clima de história de detetive, tá? Eu gosto, pessoal, quando o Batman é trabalhado nessa linha mais pé no chão. É o Batman detetive, é o Batman investigador, é o Batman que usa muito de sua astúcia, de sua perícia como um cara altamente dedutivo. Não, às vezes, quando tem alguns autores que trabalham o Batman meio overpower, né, abusando de tecnologia, abusando de coisa muito high-tech, né, que às vezes parece estar um pouco Homem de Ferro, né, umas armaduras, negócio, uns carros, mas isso aí, cara, eu acho que foge muito do que seria a essência do personagem, tá? O personagem Batman acho que funciona muito melhor como um detetive, como um artista marcial, algo mais, né, cara, pé no chão, menos, né, velho, avacalhado, sabe? E o Dennis O'Neil, cara, trabalha nessa linha aí do Batman, por isso eu gosto tanto dele escrevendo o personagem aí, tá? Então aqui nós vemos o Bruce Wayne após ter vencido, né, cara, a luta com o Thomas Woodley, né, o Bruce Wayne tá aí, cara, né, bastante alquebrado, ferido gravemente no combate contra o Thomas Woodley, está enfrentando agora as intempéries, né, cara, e os perigos ambientais como o Alasca, né, do frio extremo, a altitude. O Bruce Wayne se vê, cara, cada vez mais desesperado porque ele está sem nenhum apetrecho,
né? O seu equipamento ficou em outro lugar, então não tem como ele se aquecer bem, não tem como ele se proteger do frio, e ele precisa realmente se abrigar, cara, para combater o frio extremo, que senão isso vai virar uma hipotermia e já era o homem no seio, né? E enquanto você vai andando, cara, né, se preocupando com todas essas questões ambientais aí, o Dennis O'Neil trabalha também essa questão interna do Batman, né? O Batman, o Bruce Wayne no caso aqui, né, ele vendo que o frio é o inimigo, porque o frio aqui é o que faz você parar de se movimentar, o frio impede seu movimento, o frio lhe deixa com vontade de ficar no mesmo canto, congelar, né, cara? Então o Bruce Wayne tá tendo um conflito interno, tentando sair dessa situação, e meio à caminhada, né, no Alasca, ele lembra da morte dos seus pais, que é, vamos dizer assim, a força motriz para ele se tornar o Cavaleiro das Trevas, né? Então o Bruce Wayne novamente revive essa cena aí, né, dos pais sendo alvejados pelo bandido, né, o Joey Chill, e de repente, cara, o Bruce Wayne se vê aqui, né, abrigado numa tenda de uma tribo, de um local chamado de Other Ridge. Então o Bruce Wayne se vê, cara, abrigado numa tenda quentinha dessa tribo do Alasca, né, nessa região conhecida como Other Ridge, e lá, cara, ele escuta uma história que, segundo o povo da tribo, é uma história de cura, tá? Escuta aqui uma história, onde nessa história é mostrado um corvo doente que pede ao morcego, que até então não tinha asas, ele pede para o morcego soprar a sua doença para longe e assim curá-lo. O morcego diz que não tem como ele fazer isso. Aí o corvo diz que vai morrer se ele não fizer nada, né? E aí o morcego, de repente, cara, abre bem os braços e estica os seus dedos. E aí, desse movimento do morcego, cara, ele cria asas e consegue abanar, né? E com o vento, né, provindo desse abanar de asa do morcego, o corvo se vê livre da doença, né? A doença jogada para longe, o corvo se vê curado. E daí nós temos também a origem do morcego, né, cara? Simbolizada aí nessa historinha dessa tribo de Other Ridge, que também simbolicamente quer dizer que a doença do Bruce Wayne foi soprada para longe ao Bruce Wayne ter escutado essa história contada pelo xamã da tribo de Other Ridge do Alasca, tá? Aqui nós temos a filha do xamã, do velho xamã, que tá aqui, né, cara, frente ao Bruce Wayne, que ainda tá meio zonzo, tá se recuperando da doença, da enfermidade, o cara quase morreu, né, de hipotermia, de pneumonia e tal, e aqui ele tá ainda incrédulo com tudo isso. E a moça, né, a bonitona lá, a filha do xamã, ela fala que o seu avô, né, cara, é que tem todos os méritos por ter curado o Bruce Wayne dessa condição enferma, né, ao qual ele quase morreu. Porém, a filha do xamã, né, fala para o Bruce Wayne que não foi apenas ele, Bruce Wayne, a escutar a história curativa da tribo de Other Ridge, né, porque não é só contar a história, tem esse detalhe, tá? Não é apenas o xamã contar a história de cura para o doente, o enfermo. O xamã também usa, cara, a máscara, né? Ele usa também uma máscara de morcego, né? Para fazer parte do ritual curativo, que tem que ter essa máscara, uma festa de performance, mas essa história do morcego que abana suas asas aí para curar o corvo, tá? Mas, enfim, frente a isso tudo, existe uma condição, né, que a filha do xamã diz para o Bruce Wayne, né, que o xamã não quer dinheiro, não quer nenhuma, né, retribuição do Bruce Wayne em forma de dinheiro, nada disso. O que ela fala para o Bruce Wayne é que ele não pode contar essa história para mais ninguém. E ele, Bruce Wayne, foi o primeiro forasteiro, né, cara, o primeiro forasteiro a escutar a história de cura, que é contada só entre os membros dessa tribo de Other Ridge. E o Bruce Wayne não pode levar essa história para fora desse ambiente do Alasca, né? Dessa tribo que vive nessa cidade de Other Ridge, nesse vilarejo de Other Ridge, que fica próximo ao Círculo Ártico. Porém, galera, na história, o Bruce Wayne, né, cara, também isso é legal. O Bruce Wayne, ele é um cara bastante cético em relação a algumas coisas, tá? O Bruce Wayne, é legal que o Dennis O'Neil trabalha isso no Bruce Wayne também. O Bruce Wayne é um cara muito ligado à razão, muito ligado à lógica. Então para ele fica difícil acreditar que foi apenas uma história contada por um xamã vestido de morcego que o curou de uma condição, né, perigosíssima e grave de pneumonia, de hipotermia que ele quase teve. Então ele acha que não, eles só ajudaram ele a se aquecer e as suas próprias defesas naturais, seus anticorpos fizeram ele se curar, né? Mas aí a filha do xamã diz, não, você está curado
por conta disso. Agora não conta essa história pra mais ninguém, é isso que eu lhe peço, é isso que a gente quer que você faça, tá? O Bruce Wayne dá uma cantada na filha do Xamã, pergunta se ela quer ir com ele até Gotham City, mas aí a nativa lá do Alasca diz que ela não seria feliz em Gotham e ela vai ficar lá mesmo, mas pede para o Bruce Wayne não revelar sua história para mais ninguém. Essa é uma história que passa de pai para filho nessa tribo, né? E é uma história sagrada para eles que moram lá em Outer Ridge, tá? Então, durante a história, cara, o Dennis O'Neil vai trabalhar também com esse ceticismo do Bruce Wayne, né? Uma problemática bem complicada, que é essa questão de quebra de confiança, tá? Pelo Bruce Wayne se tornar cético em relação a isso, ele não acreditou que foi apenas uma história contada por um xamã vestido de morcego, que foi a cura para sua condição. Ele acaba revelando isso para um cara em Gotham City, tá? E tem todas as problemáticas, né, derivativas disso aí, tá? E aí, galera, é muito bom porque, como eu falei pra vocês, o Batman Xamã é um complemento do Batman 1. E nós temos aqui o Batman, finalmente, Bruce Wayne voltando para a sua mansão em Gotham City, se encontrando com o velho Alfred, né? O Alfred, que, cara, muito espirituoso. O Alfred é muito legal aqui, cara. Ele é cheio de comentário, né, meio que dando chacota com o Bruce Wayne. Ele é muito espirituoso, o Alfred aqui. Como, por exemplo, o Bruce Wayne chega na mansão, né? Aí o Alfred, bem-vindo, Batom Bruce, né? Aí aqui ele pergunta aqui pro Bruce, aqui, ó. Aí o Bruce Wayne, obrigado, Alfred. E aí o Alfred fala, quanto tempo ficará desta vez? O suficiente para desfazer as malas, né? Você vê que o Alfred, cara, ele já fica aí naquele clima de chacota, um negócio meio zoeiro com o Bruce Wayne, tá? Então aqui, ó, já é cenas que temos em Batman 1, ó, quando o Bruce Wayne fez sua primeira patrulha, né? Antes de ele criar o próprio traje de morcego, ele tem toda a dificuldade lá na patrulha, lutando com a Selina Kyle, sendo preso pelos guardas, depois se livrando do carro dos policiais e tal. E aqui, galera, em Batman Xamã nós temos, né, um aproveitamento do Dennis O'Neil em relação àquela cena, né, do Bruce Wayne sentado lá na poltrona, na sala, né, e o morcego entrando em sua sala e ele depois tocando o sininho para o Alfred poder ajudá-lo, né? Que senão ele morreria ali, né? E aí nós temos o Dennis O'Neil aproveitando esse gancho dessa cena emblemática de Batman 1. O que aconteceu após isso, né? E aqui em poucos quadros o Dennis O'Neil mostrou, né? Chegando lá o Alfred, ele ajudando o Bruce Wayne, e Bruce Wayne aí treinando, né, cara? E virando o Batman de fato, né? Ele aí, ó, treinando, vai no supino reto lá, o Alfred acompanhando ele em tudo, vendo o que ele tava fazendo, o Bruce Wayne vestindo pela primeira vez aí o uniforme do morcego, né, cara? E aí, mais uma vez, o Alfred faz um comentário espirituoso em relação a isso, né? O Alfred fala aqui, ó, impressionante, se me permite dizer. E aí o Bruce Wayne fala, fez um ótimo trabalho, Alfred, né? E aqui no próximo quadro, ó, aí o Alfred pergunta aqui, ó. Aí fala o Batman, voltarei antes do amanhecer. Aí o Alfred, se é que vai voltar, né? No caso de eu ter que raspá-lo do pavimento, onde eu devo ir? Então, é sempre isso, cara, o Alfred fazendo uma chacota, dando uma onda com o Bruce Wayne, tá? Enquanto ele começa aí as suas aventuras como Cavaleiro das Trevas de Gotham City, né, cara? O vigilante de Gotham. E aí temos o Batman enfrentando gangues na rua, cara. Aqui nós temos uma cena onde um grupo aí de bandidos aí, né, velho, de sacanas, estão rendendo uma doutora com uma paciente, né, em meio a um beco de Gotham City. O Batman chega lá, cara, ansioso para quebrar os caras na porrada, né? Olha aqui os desenhos muito bons do Edward Hennigan. Tá? É uma história muito boa, galera. Tem ação na medida certa, um clima de detetive muito bom também. Tem essa parte que mistura esoterismo, misticismo, tá? Dessa tribo do Alasca, com essa questão da lenda do morcego, da máscara do morcego, dessa história. Aqui o Batman, ó, quebra esses caras, impede, né, que eles matem, roubem a doutora e a paciente. Mas, em dado momento, cara, a paciente, essa aqui, ó, essa moça aqui que estava rendida por esse bandidão aqui, ó, por esse sacana aqui, né? Assim que o Batman consegue render os caras e quebrar os caras na porrada, né? Aqui, ó, né? O Batman acaba com os caras aqui na mão grande, né? O Batman quebra os caras todos, mas na hora que o Batman vai, né, resgatar a moça, né? Ela simplesmente age de maneira estranha, se assusta com a aproximação do homem morcego, né? Aqui, ó, tá bem assustado, e de repente, cara, ela tira uma faca, um punhal e ataca o próprio coração, se matando na frente do homem morcego, que não entende nada, né? Porque ela fez isso. A América também fica aí sem saber absolutamente nada do que aconteceu e o porquê disso, tá?
Então, cara, tudo isso vai ter ligação, galera, com rituais de sacrifício humano que estão acontecendo em Gotham City, envolvendo aquela lenda, aquela história do morcego e do povo adoentado, né, ó. Tem toda essa questão rolando em Gotham City que o Batman vai ter que desvendar, cara, tendo que enfrentar esse cara aí, ó, vestido com esse traje ritualístico de corvo, né, no qual ele realiza sacrifícios humanos aí, cara. Então é uma história que tem muito mistério, cara. A polícia invadindo esse local de sacrifício e levando a pior, né? Então 2 policiais aí acabaram também sendo alvejados, né, cara, e mortos por esses caras vamos dizer assim, desse culto, né, cara, que tem sacrifício humano no meio. A relação entre o Gordon e o Bruce Wayne também muito bem trabalhada pelo Dennis O'Neil aqui, né, o Bruce Wayne xeretando o trabalho da polícia e o Gordon, de certa maneira, se afeiçoando ao Bruce Wayne, né. Então, cara, é uma história muito legal, não quero dar muito spoiler, nem contar muito, mas tem essa figura aqui que é o tal do Dr. Spurlock, que é um Dr. Spurlock, que é uma espécie de antropólogo que trabalha, né, estudando as tribos, das mais vários tipos, né, de tribos do Alasca e de outras regiões, e o Bruce Wayne parece ter revelado e contado essa história de cura para o Dr. Spurlock, e aí, cara, tem todas as consequências, vamos dizer assim, dessa quebra de confiança, tá? História que tem muita coisa interessante acontecendo ao mesmo tempo. É uma ótima história do Batman que eu indico para qualquer fã do personagem ou não, tá? Para quem gosta de história de detetive, também isso aqui é muito bom, tá? Então é isso aí, quem gostou, pessoal, dá aquela curtida aí, pessoal. Se inscreve no canal, galera, compartilha com seus amigos e amigas, tá? Dá aquela curtidinha aí, tá? E até o próximo, Aguiar. Tenho que falar, pessoal.